Boa noite, queridas. Tudo bem? Queria saber quantos aqui ouviram as pregações do Essência hoje, desde as 2:30 da tarde, só para ter uma noção. Bom, gente, quem perdeu, aproveita que fica lá registrado no YouTube e assista, porque só gente top. Teve ministração do Lamartine, da Helena Tanuri, da Zoe Lili, nossa, foi Rosana Alves, JB, Idiris Carvalho, foi altíssimo nível. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, assista depois, não perca essas palavras que foram muito boas. E eu vou continuar aqui no tema de mente sã. É engraçado que Deus é incrível, né? Não sei se vocês sabem, mas esse tema do Essência desse ano, mente sã, ele foi escolhido há muito tempo atrás, quando não tinha Covid, não tinha home office, não tinha aula online, estava todo mundo bem, vivendo sua vida. As pessoas não estavam tão loucas como agora, né? Agora que faz tanto sentido ter um evento com o tema Mente Sã. Mas Deus já sabia que nós íamos precisar não só de uma palavra, mas de um monte para falar sobre mente sã. Porque nessa altura aí, depois de tanto tempo de isolamento, de tantas coisas, ele ia precisar ministrar para que a nossa mente fosse restaurada, amém? Então você está pronto para receber aquilo que Deus já tinha preparado há muito tempo para que você recebesse hoje? Você está preparado para isso? Então feche seus olhos, vamos convidar o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para sermos transformados por Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz. Toca nos nossos corações. Nós estamos abertos para Te ouvir, para sermos transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu quero começar essa palavra lembrando o versículo-chave do Essência, né? E para falar do meu primeiro ponto aqui dessa mensagem, que é a salvação para sua mente. Às vezes a gente está tão estressado que a gente fala, não tem mais jeito. Mas a primeira coisa que eu queria te falar é que a salvação para sua mente. E para isso, eu queria lembrar o versículo desse tema, né, do Essência desse ano, que é 2 Timóteo 1:7. E eu coloquei ele aqui várias vezes, por que o texto parece repetido? Mas não, ele está nas versões bíblicas diferentes. Então ele está na Almeida Revista Atualizada, na Nova Versão Internacional, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, na Corrigida, Revisada e Fiel e na King James, que é a americana. Então, ele fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, que na outra versão é usado o equilíbrio, que na outra versão é usado que nos torna prudentes, e que depois a gente vem para sound mind, que aí sim é a mente sã. E na verdade, quando a gente fala de moderação, equilíbrio, mente sã, são traduções diferentes para uma palavra no original grego, que é sofronismos. E essa palavra, ela tem a raiz, vocês vão ver. A raiz dela é sofron, que é soso mais prem. Gente, se alguém souber grego aí, já me perdoa para os erros de pronúncia que eu devo estar fazendo, mas vocês estão lendo aí. O importante é que esse aqui é o conteúdo. Bom, então, essa palavra sofronismos, ela tem a raiz dela na junção dessas duas palavras. E por que então eu falei que há salvação para sua mente? Porque sozo significa salvar, curar, resgatar. E eu quero te mostrar isso nas vezes que essa palavra aparece na Bíblia. Ela aparece no texto de Mateus 1:21, que ele fala: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse salvará é sozo. Em Mateus 18:11 ele fala, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, sozo,
Marcos 6,56 ele fala: onde quer que ele entrasse nas aldeias, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e quantos o tocavam saíam curados. Sozo. Quando Jesus fala para a mulher do fluxo de sangue: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Sozo. Quando Jesus fala para o cego: vai, a tua fé te salvou. Sozo. Então, todas essas diversas vezes que a Bíblia traz essa palavra, que na raiz é sozo, ela está dizendo salvação, cura, resgate. E a outra parte da palavra que eu disse, do original, é aquela palavra prem, que é mente, intelecto. Então, quando a gente vai para a raiz da palavra na Bíblia, a gente descobre que ela significa, na verdade, uma mente salva, uma mente curada. Não só uma mente saudável, uma mente que está em bom estado de saúde, mas uma mente que foi salva. Então, por isso que eu quero te dizer hoje que há salvação para a sua mente. E a salvação da sua mente está em Jesus Cristo. Ele tem salvação para nós. E eu queria lembrar para vocês um texto, uma história daquele homem que estava endemoniado. E ele era atormentado há muito tempo. E de repente ele tem um encontro com Jesus. Em Marcos 5,15, a Bíblia fala: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Esse perfeito juízo é sofronel, que tem a mesma raiz dos sofronismos do texto que a gente está lendo em 2 Timóteo. E temeram. Ou seja, um encontro com Jesus foi suficiente para fazer com que aquele homem que era totalmente atormentado, que ele fosse resgatado, que ele fosse curado, que ele tivesse a mente salva. Então, nós chegamos nessa conclusão que há salvação para a sua mente. E essa salvação está em Jesus. Um encontro com Jesus é suficiente para transformar a nossa mente, para nos arrancar de um estado de mente cativa, de um estado de perturbação, de um estado de ansiedade, de um estado de medo, para um estado de cura, para um estado de salvação, para um estado de resgate. Amém? Bom, mas por que então muitos cristãos, até mesmo depois de encontrarem Jesus, de terem esse encontro de salvação, ainda assim têm a mente muitas vezes adoecida? Por quê? Eu escutei uma palestrante dizendo que ao longo da vida a gente aprende a reagir às situações de acordo com o ambiente que nós estamos. Então, por exemplo, vamos supor que você viveu a vida inteira numa casa onde todas as coisas que precisavam ser resolvidas, elas eram resolvidas no grito. E aí, o que você vai aprender? Para eu resolver um problema, preciso gritar. Mas existem pessoas que foram criadas num ambiente em que todos os problemas eram resolvidos com todo mundo sentando à mesa e tendo uma conversa cordial. E aí a pessoa descobriu e coloca em prática isso na vida dela. Sempre que ela tem um problema, ela senta e fala: vamos conversar. Vamos supor que uma pessoa, desde a primeira experiência de trabalho dela, em todos os lugares em que ela trabalhou, todas as relações eram tóxicas. Eram pessoas querendo puxar um tapete da outra. O que ela aprende? O mercado de trabalho é desleal. Para eu vencer, eu preciso pisar em pessoas. Então, ao longo da vida, as experiências que a gente vive, elas vão definindo
a reação que nós vamos dar para cada coisa. Você consegue lembrar aí na sua cabeça coisas que você vive, que você reage de uma certa forma, que tem tudo a ver com o ambiente que você foi criado? Você consegue ter aí na sua memória isso? Você consegue lembrar de coisas que você fala, nossa, você já parou para pensar, mas por que eu ajo assim? Nossa, porque eu aprendi assim. Para mim esse é o jeito certo de reagir, né? Então, essa é uma razão, porque muitas vezes, mesmo depois da gente ter um encontro com Jesus, as nossas reações ainda são as mesmas. A nossa mente ainda continua a responder do mesmo jeito. Porque a gente pode ter aquele encontro, a gente pode ter dito aquele sim, mas a gente precisa se apropriar desse poder e começar a colocar ele em prática. E aí eu quero colocar o meu segundo ponto dessa palavra aqui. Qual é o segredo para salvar a sua mente então? Porque aí você pode me falar assim, bom, Patrícia, então o que você está me dizendo é que se eu aceitei a Jesus, mas eu continuo num ambiente ruim, eu nunca vou conseguir melhorar. Eu nunca vou conseguir ter a minha mente transformada, porque eu vou estar sendo tão influenciada por aquele ambiente, que a salvação vai estar contida, né? Só numa parte da minha vida. Não é isso não. Eu achei a resposta em Efésios 5,17, que está falando assim: por esta razão não vos torneis insensatos. E aí eu queria fazer uma pausa, porque essa palavra insensato é apronis, que é, lembra do prem que eu falei lá atrás, que significa mente? E o a significa sem. Então se sofram é mente salva, afrem é sem mente. Perdi a cabeça. Vamos ver, então, concorda comigo que achamos a resposta? A Bíblia está falando aqui. Aqui. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas, vem resposta aí. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, compreender a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, é a solução para que eu não seja um insensato, é a solução para que eu não seja uma pessoa que perdeu a cabeça. Nossa, o que tem a ver, né? Então vamos lá. Para eu ter a mente salva e progredir, eu tenho que buscar a vontade de Deus. Buscar compreender essa vontade. E aí eu quero ir para o meu terceiro ponto, que são os sinais de uma mente curada. Eu acho que vocês vão concordar comigo que não existe exemplo melhor de mente sã do que Jesus, certo? E numa das orações mais conhecidas de Jesus, que ele fala: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Você consegue imaginar a dor de ter a sua morte agendada? A angústia. Você consegue imaginar a pressão de você saber que o pecado do mundo inteiro estará sobre os seus ombros? Isso é para enlouquecer. Jesus, a Bíblia fala que Jesus suava sangue. É para enlouquecer qualquer pessoa. Mas quando Jesus pega e fala: está quase insuportável, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele está mostrando para a gente a prova desse versículo de Efésios que fala que compreender a vontade de Deus é a chave para nós termos a mente liberta. Porque quando
o meu foco está na vontade de Deus, todas as outras coisas diminuem a importância. Todas as outras coisas se amoldam a essa verdade absoluta de que a vontade de Deus tem que ser realizada. Não foi só nesse momento que Jesus priorizou a vontade de Deus. Ao longo de toda a história dele, ao longo de todos dos evangelhos, a gente vai ver várias vezes. Vou resgatar com você. João 4,34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Gente, até Jesus está falando. Se eu fosse julgar por mim mesmo, talvez eu não seria justo. Mas eu sou justo, porque eu não julgo por mim. Eu julgo pelos olhos daquele que me enviou. Você já fez um exercício de olhar para alguém que você que você se irritou muito e pensar: Deus me ama tanto quanto ama ele. Ou Deus ama ele tanto quanto me ama. Esse é o juízo justo. Se nós todos vivêssemos nessa verdade do foco em Jesus, no foco que Jesus teve, né, de buscar a vontade de Deus em todas as coisas, a gente nem brigar um com os outros, a gente brigaria. Porque a gente ia lembrar: Deus ama essa pessoa. E Ele não tem para ela perdição, Ele tem para ela salvação. Eu tenho que ser um instrumento de amor na vida dessa pessoa, não de ódio. Imagina o poder de São Paulo, não vou dizer nem do mundo. Imagine o poder de São Paulo, em que todas as pessoas, ao invés de se atacarem, falassem: eu acredito que Deus tem resgate para você. Eu acredito que Deus tem resgate para você. Eu não vou te tratar de acordo com o que eu acho que você merece. Eu vou te tratar de acordo com o que eu acho que Deus merece. E a Bíblia me fala que Deus tem amor para você. Que eu tenho que ser revelação do amor de Deus para você. Que eu tenho que ser resposta para a sua ferida. Que eu tenho que ser braços abertos para você na sua tristeza. Você consegue imaginar o poder disso? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala: seja feita a sua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Só é possível trazer o reino de Deus para a terra se as nossas ações revelam a vontade de Deus e não a nossa. Porque se eu for fazer a minha vontade o tempo inteiro, com certeza não será o reino de Deus sendo estabelecido. Mas se eu decidir que eu vou todo o tempo fazer a vontade de Deus e não a minha, eu estou fazendo o reino de Deus se estabelecer por onde eu ando, amém? Continuando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por que será que Jesus não saiu do foco? Por que será que tantas acusações falsas, tantos julgamentos, tantas injustiças não abalaram a mente de Jesus? Por que será que as pessoas se juntavam e vinham revoltados, querendo pegar ele de alguma forma? E ele permanecia num dos textos, né, fala que ele ficava lá escrevendo na areia. Porque quando é a gente, né, a pessoa está na primeira palavra, a gente já está aqui, ó, vou responder. E não, nada abalava. Porque o objetivo principal dele não era fazer a sua própria vontade, não era justiça própria, mas era fazer a vontade daquele que o enviou, que era Deus Pai. Então, quando a vontade de Deus passa a ser prioridade nas nossas vidas, a gente deixa de ter as atitudes que adoecem a nossa mente. E aí você pode falar: ah, Patrícia, com Jesus é diferente, né? Porque ele era o Salvador.
Mas vamos colocar um pouco então na prática, para a gente pensar como é possível sim a gente realizar isso na nossa vida. E como é possível sim a gente colocar no nosso dia a dia a vontade de Deus acima das nossas vontades. E assim proteger a nossa mente das pressões, das acusações do dia a dia. E ter uma vida com uma mente sarada. Bom, uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a gente para de agir de acordo com os estímulos. E a gente começa a agir de dentro para fora. Então você via, como eu disse, Jesus, cada um, era aquela coisa. Cada um uma hora acusava ele de uma forma, cada um vinha fazer uma declaração de que ele era ali um impostor. E nada aquilo o abalava. Porque ele tinha total consciência de quem ele era, total consciência da sua missão, total consciência de que a vontade de Deus precisava ser estabelecida. Então, se as pessoas vinham e agiam contra ele, aquilo não era estímulo, sabe? Eu vou trazer para a nossa vida. Quando vem alguém e começa a gritar com você, e começa a falar um monte, e assim, nitidamente para querer te tirar do sério, é você ter a habilidade de parar e falar: meu, Deus, baixa a calma aqui. Me acalma, acalma meu coração. Eu sei que a confusão não vem de Deus. Que o seu propósito para a minha vida é transmitir a sua paz, o seu amor. Quando a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, a gente age de acordo com essas prioridades e não de acordo com as pressões da vida. Eu acho que todo mundo vai ter um monte de exemplo aqui da quarentena, de tantas coisas que tivemos que fazer, É roupa, é comida, é trabalho, para quem tem filho é filho. E às vezes parece que a gente fica perdido em tantas pressões, em tantas coisas, que a gente esquece do mais importante. O que você acha que é mais importante? Você colocar na mesa um belo de um prato de comida maravilhoso, ou você sentar na mesa e conseguir ter uma conversa gostosa, conseguir ter uma conversa em família? Como foi seu dia? Vamos aproveitar esse momento para orar junto. Eu tenho 2 filhas. E eu nunca achei que isso ia acontecer comigo, mas eu virei a neurótica da alimentação. Então assim, eu achava que a minha filha tinha que comer todos os dias da vida dela os 5 grupos alimentares, que é carboidrato, proteína vegetal, proteína animal, legumes e... esqueci o nome do outro. Esqueci o nome. E aí, gente, me dava um negócio se eu achava que não ia ter alguma coisa, sabe? Não, tem que ter a couve, meu Deus, se não tiver a couve eu vou morrer. E quando a Bibi fez 2 anos... eu falava para o Murilo: não, agora ela já está grande, Imagina, tem criança de 2 anos que já está comendo McDonald's. Tudo bem eu não dar couve para ela um dia. E aí eu ficava: não vou mais dar. Não vou mais dar não, mas assim, no fim de semana pelo menos, eu vou ficar mais tranquila. Aí chegava lá no final de semana, estava eu no fogão: preciso fazer o brócolis, preciso fazer... Eu não conseguia me libertar disso. E aí uma vez a gente fez uma viagem e não tinha as comidas, não tinha mesmo. Aí eu, meu Deus do céu. E aí eu fui liberta à força. Quando eu voltei eu pensava: ela não comeu lá na viagem, aqui não, se não comeu um dia aqui tá tudo bem. Eu estou contando essa história para você para falar que às vezes a gente deixa as coisas do dia a dia, as coisas que a gente estabeleceu como importantes, tomarem um tamanho na nossa cabeça. Não, tem que ser assim, que quando você vê, você está fazendo a comida, mas na hora que vai sentar para comer já está com raiva até da comida, Ou está lavando lá a roupa, na hora que você vai, porque devia ser igual Adão e Eva, andar pelado, não aguento mais lavar essas roupas. Então a gente vai fazendo que as coisas do dia a dia roubem a nossa alegria, sendo que quando a gente vê esses sentimentos tomarem conta do nosso coração, a gente tem que parar e falar: meu,
Olha o que Jesus fala, o que é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu vou, Deus, hoje vai ser só... Estava lembrando, gente, de uma história. Eu não sei como eu virei a louca da alimentação. É culpa da Natália Verus, que é a nutricionista da minha filha. Porque eu estava lembrando, quando eu era adolescente, tinha dias de domingo, assim, na minha casa, que a janta era pão com alho. E era o meu dia, um dos meus dias favoritos, eu não sei porquê. Era o dia que, hoje o papai que vai fazer a comida, vai fazer pão com alho. Ai, que delícia! Era pão, passava alho, assim, colocava azeite, sal, e a gente comia, eu feliz da vida com pão com alho. Hoje em dia eu falo pra minha mãe, mãe do céu, você dava pão com alho pra gente de janta. Mas era assim, aquela janta feliz, sabe? Estamos comendo pão com alho, que gostoso. Sabe, o que importa? É muito mais importante a gente ter, sabe, uma coisinha simples para comer, mas valorizar a comunhão, o amor, a troca de ideias, sabe, os seus filhos se sentirem conectados com você, você demonstrar amor e gratidão para os seus pais, do que o conteúdo, de fato, né? Semana passada, eu estava lá na cozinha e tal, e o Murilo falou, onde que guarda esse pote? Eu, é naquele armário ali. Ele, nossa, como você está transformada, né? Eu falei, por quê? Aí ele, porque se fosse uns anos atrás, você teria me falado, mora 10 anos aqui e não sabe onde guarda o pote? Porque teve uma época da minha vida que eu estava tão estressada que era assim, qualquer coisa que ele me perguntava, onde guarda isso? Você mora 2 anos aqui e não sabe onde guarda? Para a gente ver. Não mudou, ele continua me perguntando onde guarda as coisas. E o que mudou foi a minha mente. Tipo, o que eu quero? Eu quero ser uma pessoa que vive dando patada? Ou eu quero ser uma pessoa, sabe, que trate o outro com amor, que seja doce, que coloque a vontade de Deus acima de tudo, sabe, em primeiro lugar. Então isso é um exercício. Lembra que eu falei que eu escutei uma psicóloga que fala que a gente então vive numa casa, né, ou num ambiente em que a gente aprende reações de acordo com o estímulo que a gente recebe naquele ambiente, e por conta disso as nossas reações vão ser sempre as mesmas. Então, se eu fui criada numa casa da gritaria, provavelmente eu vou construir uma casa de gritaria. E isso vale para a palavra de Deus. Se a gente se expõe à vontade de Deus, se a gente busca, se a gente se expõe à Bíblia e fala, Deus, eu quero conhecer a sua vontade, qual é a sua vontade? E aí eu li naquele dia, nossa, a vontade de Deus é que eu ame as pessoas. E aí eu vou lá e falo, eu vou exercitar. Hoje eu vou tirar o dia para exercitar isso. Aí você está dirigindo no carro, alguém te fecha. Aí ao invés de você xingar, você fala, Deus, essa pessoa deve estar com dificuldade. Que Deus, o Senhor a abençoe, que o Senhor a leve em segurança, que o fato dela estar dirigindo assim que nem uma louca não faça ela morrer no meio do caminho, mas que ela consiga chegar no destino, sabe? A gente pode, é louco, pode ser, mas a gente pode ter uma reação diferente diante das coisas. Basta a gente colocar a vontade de Deus como a nossa prioridade. E a gente buscar na palavra, buscar e a gente falar, eu vou colocar em prática, eu vou colocar em prática. E quando a gente vê, de tanto colocar em prática, aquilo virou o nosso novo eu. Aquilo virou o nosso novo eu. Não é mais obrigatório, né? Não é mais uma coisa que você faz assim, mas no fundo você está... Eu falei desse negócio do pote, vocês talvez não me conheçam, o pessoal do IAC me conhece mais, já contei muito as minhas histórias pessoais, mas eu tive, no meu 2º ano do casamento, eu fiquei estressada. No meu 1º ano eu queria ser, eu casei, eu falei, eu vou ser a melhor esposa do mundo. Sabe, o mundo vai ver, porque minha mãe acordava de madrugada para fazer nosso café da manhã. Eu vou acordar de madrugada, vou fazer café da manhã para o Murilo. E sabe, vou cuidar dele. A meta da minha vida era ser a melhor esposa do mundo. Mas ser a melhor esposa do mundo cansa, né? Gente, as mulheres aqui podem concordar comigo que cansa. E aí, meu filho, depois de 365 dias tirando roupa do chão, né, vendo a pasta de dente aberta, sei lá, não, isso ele não fazia. Mas assim, vendo a pessoa abrir a tampa com o pano de prato e sujando tudo pano de prato, enfim, essas coisas super importantes. Depois de 365 dias tendo esses estímulos, né? Teve um dia que eu falei, eu cansei desse negócio. Não aguento mais recolher roupa, não aguento mais falar as mesmas coisas, não aguento mais falar onde guarda o pote.
E aí eu passei um período muito irritada, sabe? Muito irritada. Que qualquer coisa que ele fazia, eu acordava de manhã, a roupa dele estava em algum lugar, espalhado, eu já ficava o dia inteiro com aquele negócio aqui, ó, entalado. Quando eu chegava em casa à noite, ele, oi, boa noite, tudo bem? Achando que assim, tava tudo bem, né? Eu, oi, boa noite. Mal sabia ele que eu tinha ficado o dia inteiro pensando naquela roupa espalhada e que eu já estava aqui por ele, com ele. E Deus ministrou o meu coração. E Ele falou, você não está sendo a esposa que você deveria ser. É isso que você quer? Você quer que o seu casamento acabe por causa de pano de prato? Por causa do jeito que ele corta a cebola? Sabe? Ou por causa de... você quer que seu casamento acabe por essas coisas? Eu falei, não, Deus. Eu não quero. Me perdoa. Porque antes de falhar com Ele, eu falei com o Senhor. Porque eu não estava sendo uma pessoa que estava fazendo a sua vontade, cumprindo seu propósito. Eu estava sendo uma pessoa egoísta, que acha que as suas regras são mais importantes do que as regras de Deus. E Deus trabalhou no meu coração durante um bom tempo. Eu me forçava a ser diferente, sabe? O Murilo fazia alguma coisa que eu não gostava e eu tentava rir. Eu falava, ó você de novo com esse pano de prato, ó você. E eu ria e ele sabia, a gente sabia que assim, que era um riso de nervoso. Mas de tanto rir, de tanto conversar, de tanto deixar para lá, de tanto orar, de tanto colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, as coisas se tornaram naturais. E hoje em dia, se ele me pergunta onde guarda o pote, eu não fico mais brava. Mas tudo para dizer que muitas vezes são coisas muito pequenas que nos tiram da sanidade mental. E muitas vezes são coisas grandes também. Mas para as grandes e para as pequenas, Deus tem resgate. Jesus é salvação para a nossa mente. Sabe, às vezes a gente se sente injustiçado, incompreendido. Eu vejo tantos jovens, sabe, que não recebem o amor dos pais. Tantos lares destruídos. Porque as pessoas não se sentiram amadas, porque as pessoas não se sentiram compreendidas. E se a gente ousar tirar o nosso foco de nós mesmos e pensar, olha, Deus, o Senhor falou que os meus filhos são herança do Senhor. Eu quero que essa herança aumente. Sua palavra fala para eu não irar os meus filhos, para eu não deixar os meus filhos irados. Me ajuda, Senhor, a tratá-los com amor. Sabe, se ao invés de eu olhar o que eu não gosto do que os meus pais fazem, eu pensar, Deus, me ensina a honrar meus pais, como diz a tua palavra. Se ao invés de eu falar mal do meu chefe e ficar irritado pelo meu ambiente de trabalho, eu colocar o joelho no chão e falar, Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Eu sei que se o Senhor me colocou ali, é porque o Senhor tem salvação, é porque o Senhor quer que eu seja luz naquele lugar, me usa. Se a gente parar de olhar para nós, para a nossa vontade, e colocar a vontade de Deus como a nossa prioridade, quanta diferença. Se eu parar de olhar para os meus medos e lembrar que Deus está no controle, que a vontade de Deus é soberana e que nada escapa do poder dEle, das decisões dEle. Que paz, não é verdade? Então eu queria dizer que é sim possível ser como Jesus. Colocar a vontade de Deus acima das nossas. E assim, fazer com que a nossa mente progrida no processo de salvação. Tudo começa com um sim para Jesus. Que Ele é o Salvador da nossa vida, que Ele pode salvar, resgatar, curar a nossa mente. E depois, os próximos passos. É cada vez que a gente decide que a vontade de Deus vai ser estabelecida na nossa vida. Que a gente vai viver para fazer a vontade dEle.
E cada vez mais, nós vamos estar protegidos dos ataques da mente. Porque quando vier um pensamento de, nossa, eu não vou fazer isso não, essa pessoa só me maltrata. Você vai falar, não, eu vou fazer. Porque eu vou revelar o amor de Jesus mesmo para quem não merece. Quando eu estiver estressado, com 1000 coisas para fazer, e aquela pressão tiver, sabe? Eu vou falar, Deus, acalma a minha alma. O que eu tenho que priorizar agora? O que é mais importante? E assim a gente pode ter uma vida de mente sã. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Jesus, eu quero te agradecer, porque você é suficiente. O Senhor não veio só para nos salvar, só não, porque isso já é muito. Mas viver uma vida escrava. Não, o Senhor veio nos salvar e estabelecer um processo de transformação, de restauração, de cura da nossa mente, para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida de paz. Eu te agradeço, Jesus, porque diante das pressões, diante do medo, diante da angústia, mesmo assim, você escolheu fazer a vontade do Pai e se entregou na cruz. E foi até o fim, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, te adorando, te buscando, para que a presença de Deus voltasse a ser acessível para nós. Que grande privilégio. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Como eu disse, todo o processo de cura na mente começa com um sim para Jesus. E eu não sei se você já teve a oportunidade de falar sim para Jesus. A Bíblia fala que a gente confessa, que a gente crê no coração e a gente confessa com a nossa boca. E com esse simples ato, nós somos salvos. Como aquele homem que estava perturbado, perdido, e que ao encontrar Jesus, foi totalmente restaurado. Deus tem salvação para você hoje. E se você veio aqui ou se você está nos vendo pela internet e você nunca teve a oportunidade de falar esse sim para Jesus, eu não posso deixar você ir embora sem que você tenha essa oportunidade. Se você quer falar sim para Jesus hoje, se você quer pedir que Ele venha morar no seu coração, levante a sua mão. Levante a sua mão. Um simples ato de fé é suficiente para trazer uma transformação total para a sua vida. Você que está nos vendo pela internet, você pode seguir as instruções da tela. E você também será contactado pela nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela salvação que há em Jesus. Eu te agradeço, porque a tua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado, porque o Senhor nos levou de volta ao Pai. O Senhor nos livrou da prisão, do pecado, do castigo. E agora nós temos nas nossas mãos o poder de termos uma mente salva, curada, restaurada. Eu te agradeço, Senhor. Sabe, existem pessoas de Deus, pessoas firmes, pessoas salvas, que também vão enfrentar lutas na mente. Vão enfrentar depressão, vão enfrentar síndrome do pânico. E às vezes as pessoas podem se sentir culpadas por isso. Deus, mas então eu não sou salvo? Não. Nós somos salvos.
Mas às vezes a gente pode passar por lutas. E o que eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que já aceitou a Jesus e mesmo assim enfrenta lutas na sua mente, que Jesus tem salvação para você. Jesus tem salvação para sua mente. Ele tem cura. Basta você perseverar. Basta você continuar na busca. Se você tem tratamento médico, continue nos seus tratamentos. Porque o corpo muitas vezes precisa ser balanceado com alguns medicamentos. Mas não esqueça que Deus tem cura para você. Ele não te criou para que você fique preso num estado de ansiedade, ou num estado de medo, num estado de tristeza. Persista, não desista. Ele vai te curar, Ele vai te tirar dessa situação. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, clamar pelas pessoas, Senhor, que têm sofrido ataque na mente, Senhor. Pelas pessoas que têm sido bombardeadas, Deus, com pensamentos, com tristeza, com ansiedade, com medo. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a cura do Senhor. Nós declaramos o resgate, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos curar, para nos transformar. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, renovo nas mentes, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, mostrar um novo jeito, Senhor, uma nova forma, Senhor, de reagir. Que o Senhor dê as estratégias, Pai, em nome de Jesus. Deus nos ensina, nos dá humildade, Senhor, para que a gente possa colocar a sua vontade acima das nossas, Senhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos, achando que quando as nossas vontades forem estabelecidas, nós seremos felizes. Mas isso é uma mentira, porque nós só somos felizes quando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é estabelecida. Senhor, em nome de Jesus, estabelece a sua vontade em nós. Estabelece a sua vontade em nós, Senhor. Que cada dia o teu Espírito nos mostre, Senhor, como podemos reagir diferente, o que podemos fazer de diferente, como a sua palavra diz que devemos agir em cada situação, Senhor, para que a nossa fé, Senhor, para que a nossa salvação, Senhor, não seja algo que só traz, Senhor, uma passagem para o céu, mas que nós sejamos, Senhor, um testemunho vivo de que o Senhor salva, que o Senhor transforma e que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que todos aqueles, Senhor, que se dispuserem a te buscar, Senhor, vão colher os testemunhos, Senhor, vão colher os frutos de uma mente transformada, de uma mente sarada, Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito hoje, Senhor, nos leve a entender a real importância de colocarmos, Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades aos teus pés, Senhor, e viver de acordo com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus.